A gente vai voltar agora para Giro de Repórteres via Skype com o Jeremias Gomes. Jeremias, você está aí? Eu estou aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Bom dia, Jeremias. Quais são as suas informações? Bom dia. Pois é, eu vi vocês falando aí um pouquinho hoje desse dia tão importante, né? Dia do Aviador, com propostas importantes aqui a partir da Assembleia Legislativa. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o orçamento de 2021, o orçamento para o próximo ano, né? A gente teve aí recentemente aprovado um projeto de lei que trata justamente de tentar conter um pouco os gastos do governo para o próximo ano, e nós já estamos na Assembleia Legislativa em trâmite com a lei orçamentária, né? Só para ter um entendimento um pouco mais amplo, a lei orçamentária, ela orça a receita e fixa a despesa do Estado para 2021. O orçamento deste ano, até anotei aqui para vocês, é de 246 bilhões, 330 milhões, 596 mil. Esse é o orçamento para o próximo ano. E a lei orçamentária, ela tem que chegar na casa até o dia 30 de setembro, foi publicada no dia 2 de outubro, no início desse mês, e aí passou a receber emendas, já são 2.300 emendas, nós estamos na sexta sessão. O projeto de lei, que é de autoria do governador, fica por 15 sessões para receber emendas dos parlamentares. Então, para se ter uma ideia, já chegaram 2.300 emendas para o orçamento do ano que vem. Neste ano de 2020, a gente teve a aprovação do Plano Plurianual em março deste ano, que estabelece aí os programas e metas para serem cumpridos até 2023. Então, 2020, 21, 22, 23, o Plano Plurianual estabelece as metas. A partir dessas metas, o governo cria programas para cumprir essas metas na saúde, educação e por aí vai. E o orçamento tem que se encaixar aí dentro desse plano plurianual e também da lei de diretriz orçamentária, que chegou na casa, já foi aprovada, né? Essa estabelece apenas as diretrizes, ela vai moldando o plano plurianual ao que é preciso fazer ano a ano. E agora sim, o orçamento, digamos, é a hora da verdade, né? Porque precisa encaixar todas essas metas, todos esses planos dentro do orçamento que o governo do Estado tem. Então, o projeto de lei que tem aí, eu já citei, 2.303 emendas, né? E agora é importante ressaltar que todas essas emendas, elas são propostas pelos deputados, mas elas têm alguns parâmetros, né? O próprio orçamento tem os parâmetros da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não se pode gastar além do que é arrecadado, do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias, e ainda temos as despesas irredutíveis, né? Quais são elas? As dotações para o pessoal, pagamento dos servidores, né? Esse já é irredutível. A dívida do Estado também e as transferências tributárias, porque o Estado de São Paulo ele transfere, por exemplo, do IPVA que ele arrecada, uma parte vai para os municípios. Então, isto é obrigatório. Então, com todas essas amarras, o que acaba acontecendo, Priscila? Quando se tem que reduzir o orçamento, você vai reduzir em investimentos, porque o resto já está amarrado. Para você ter uma ideia, para a educação é 30%. No nível federal, 25%. Nós até fizemos aí entrevistas recentes que, quando foi aprovada a Constituição do Estado aqui em São Paulo, ficou amarrado em 30% para a educação. Então, para se ter uma ideia, você que tem curiosidade, o orçamento deste ano estima que é de 246 bilhões, 330 milhões. Para a saúde, serão 35 bilhões, 403 mil. Aliás, para a educação, 35 bilhões, saúde, 23 bilhões, 740 mil, transporte, 7 bilhões, habitação, 960 milhões e por aí vai. Então, este é o orçamento que tramita aqui na casa, a gente está acompanhando passo a passo e para saber os próximos passos que o orçamento vai correr aqui na casa. Ele vai depois de receber essas 15 emendas, ele vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, né? E aí, depois dessa análise,
é que o projeto vai para o plenário. E aí, claro, tem sempre aqueles embates todos os anos que a gente vai acompanhar, Priscila. É verdade, Jeremias. A casa, então, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo sempre fica bem agitada nesses momentos, então, em que o orçamento é discutido, né? E é preciso discutir mesmo. A gente sabe que é um ano difícil, ano de pandemia e corte aí, então, gastos, né, que foram necessários por conta da saúde, de vários setores e agora, então, menos impostos, enfim. Desafio, né? Pois é. Pois não, Luciano. Não, pode falar, Jeremias. Não, basicamente é isso. Então a gente vai acompanhar e o que geralmente acontece é que essas emendas são 2.300 emendas. Você imagina, só para fazer análise de todas essas construções aí dentro do orçamento, elas são discutidas aí nas comissões, mas o que geralmente acontece é que no final é colocada uma emenda aglutinativa, onde se junta, coloca-se uma nova proposta aí, juntando aspectos de várias emendas, constrói-se um acordo para se aprovar o orçamento. Afinal, é sempre aquela história, o cobertor é curto, né? Então, tem que tentar construir uma proposta que vem do governo do estado e que também tenha o anseio aí retratado dos parlamentares, afinal eles representam aí a população das suas regiões e sabem muito bem como o dinheiro deve ser investido. Nós tivemos, inclusive, a respeito disso, há cerca de 2 anos, aprovada na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, a chamada as emendas impositivas. Os deputados têm cerca de 6 milhões de reais para investir, digamos, né, nas suas regiões. São emendas que os deputados apresentam e elas têm que obrigatoriamente serem cumpridas, então, a partir desta lei que foi aprovada. Então, 50% dessas emendas vão para a área da saúde, obrigatoriamente. Então, para os deputados foi importante, porque eles podem ter um recurso onde se atenda ali às necessidades das suas regiões. Geralmente em reformas de escolas, posto de saúde, ambulância, é para onde vai esses recursos. Mas isso é um percentualzinho bem pequeno que cada parlamentar tem direito, digamos assim. O resto é esse grande orçamento que tem que ser acomodado em todas estas áreas, todos os anos. E a gente sabe, lógico, que agora, devido à pandemia do novo coronavírus, vai ter que cortar aí na carne para poder honrar os recursos em todas as áreas. É isso por enquanto, Luciano e Priscila. Tá certo, muito obrigado, Jeremias Gomes, com as últimas informações aí do Legislativo Paulista.